Olá, família! Bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um momento, mais uma reflexão. Um momento onde talvez você tire do seu dia para refletir um pouquinho na palavra do Senhor, para se alimentar deste pão espiritual e certamente te ajudar a ter um bom dia, a tomar boas decisões. Hoje nós vamos continuar em Mateus, no capítulo 9. E eu já quero convidar você a fazer a leitura junto comigo no capítulo 9, a partir do verso 9. Olha o que diz aqui. Passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu já quero começar dizendo para você que esses versos, esse último verso mais precisamente, é a maior dificuldade do que hoje nós conhecemos como cristianismo. A religião cristã, como um todo, tem muita dificuldade em compreender o que seria esse verso. É interessante que, dado o contexto cultural da época, existia 3 grupos de pessoas nessa história. Existiam os cobradores de impostos, que eram homens terríveis, do mal, digamos assim, que na maioria das vezes eram judeus, povo de Israel, que trabalhavam para os romanos, que era quem estava oprimindo a nação naquela época. Então eles eram considerados quase que a pior espécie da raça, né? Da raça humana, eram os cobradores de imposto. Haviam os pecadores, pessoas que explicitamente ou viviam em pecado ou estavam numa condição social que era desprezada pela terceira classe, que eram os justos. Os justos, os santos, eram compostos justamente pelaquela classe que vivia ao redor do santuário. Levitas, sacerdotes, fariseus, escribas, saduceus e tantos outros. Esses eram considerados os santos, os justos, o melhor da raça humana. Só que, curiosamente, eles eram os melhores, consideravam os cobradores de impostos os piores, os demais como pecadores, impuros, indignos. E Jesus inverte o papel, né? Há um determinado momento que Jesus chega para esses que se consideravam justos e chamam eles de hipócritas, raças de víbora, que não entram no reino dos céus, tampouco deixam os outros entrarem. Interessante essa inversão, né? E nesse episódio em si, Jesus ele reúne praticamente o pior da humanidade, porque estavam esses 3 grupos. Estava Mateus, na condição de um cobrador de imposto, estavam pecadores, outros cobradores de imposto e os justos. Os fariseus estavam ali também. E aí agora eles questionam, né, ao mestre por que ele se assenta, por que ele come com esse tipo de pessoa. E aí Jesus ele não traz uma explicação explícita, mas ele faz uma referência a algo do passado, que talvez muitos ali não entenderiam porque não eram conhecedores da lei como aqueles fariseus o eram. De repente Jesus faz uma citação: quero misericórdia e não sacrifício.
Mas como assim? O que ele está querendo dizer com isso? Quem está prestando sacrifício ali? E por que ele está falando que quer misericórdia? Que história é essa? Essa referência está no livro do profeta Isaías, mais precisamente no capítulo 58. E aqui no capítulo 58, no verso 3, diz bem assim, presta atenção que eu vou ler alguns versos. E eu vou explicar pouco porque esse texto se explica por si só. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e explorais todos os vossos trabalhadores. Para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com o punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. É este o jejum que eu escolhi, diz o Senhor, que o homem um dia humilhe a sua alma e incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? É isso o que chamas de jejum e dia aprazível ao Senhor? Não é este o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu o cubras e não te escondas do teu próximo? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender o dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma e os lugares secos. Fortificará os teus ossos, será como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantará os fundamentos de geração em geração. E eles te chamarão reparador de brechas e restaurador de veredas, com moradias. E se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. No capítulo 59 diz assim: e certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Só até aqui. Aqui Jesus está complementando tudo aquilo que em Mateus foi citado. Quando os fariseus vê Jesus se relacionando com pecadores, e eles na condição de santos, Jesus fala assim: ei, vão embora para casa e reflitam no que significa misericórdia quero e não sacrifício. De repente, essa era a referência. Quando de fato Jesus revelou aqui por meio do profeta Isaías o que de fato representa ser um cristão: ajudar o próximo, aliviar o jugo das pessoas oprimidas, sustentar aqueles que estão fracos, aqueles que são pobres, dar comida, dar terra, dar
moradia, dar dignidade, dar cura. Isso é o que Deus espera de um cristão. Aqui ele até cita aqueles que jejuam para debates, para discutir a lei, para falar que são mais santos do que outros e que Deus não aceita isso e ele não quer isso. Quando eu falo que hoje é praticamente um dos maiores problemas do cristianismo, porque você só vê pessoas que se santificam para subir em púlpitos, para fazer pregações dispendiosas, para falar que é doutor, que é mestre, que é isso, que é aquilo. E de repente essa misericórdia que Cristo tanto espera de nós é o que nós menos vemos. Por isso, nessa reflexão de hoje, veja onde está você nessa história. Quem é você aos olhos do mundo? Quem é você aos olhos de Deus? Entenda que, de fato, o que Deus espera de você, o que Cristo espera de você, é misericórdia e não sacrifício. Que Deus te abençoe, conceda a você um ótimo dia e nós nos encontramos amanhã cedinho, ou se não, em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.